Fala pessoal do Maratona Estudante, sejam bem-vindos para mais uma aula. Eu me chamo Henrique Pires e nós estamos aqui hoje para dar continuidade ao nosso estudo de vegetação. E na aula de hoje nós vamos comentar a respeito das formações vegetais que se encontram nas zonas intertropicais do globo. Eu fiz uma representação para a gente entender um pouco dessas zonas tropicais, dessas zonas climáticas do globo. Então nós temos aqui o Círculo Polar Ártico, o Trópico de Câncer, o Equador, o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico. Então, pessoal, essa zona aqui compreende entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é denominada de zona intertropical. Essa zona entre o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, zona temperada, e essa daqui é a glacial. Isso também vale para o norte. Você tem a zona temperada e a zona glacial. Então a gente vai estudar as vegetações que se encontram nessa zona aqui intertropical entre o trópico. Então, as duas, no caso vegetações, nós temos primeiro as florestas tropicais e equatoriais. Pessoal, a depender da localidade onde elas estão, ela tem as suas devidas diferenças, mas em suma tem grande semelhança entre essas duas vegetações. E eu coloquei aqui pra gente justamente essas características semelhantes umas às outras. Então, do ponto de vista térmico, são florestas megatérmicas, ou seja, estão em locais de altas temperaturas, no caso de clima tropical e de clima equatorial. Quanto aqui à umidade, você tem folhas, plantas hidrófilas, ou seja, de ambiente aquático, bem como higrófilas, ou seja, de ambiente úmido. Salientando que todos esses termos nós trabalhamos na aula passada, então se você não viu, pesquise aqui no canal que é uma aula super importante. Bom, do ponto de vista luminoso, você pode ter também tanto vegetação heliófita ou ombrófita, ou seja, tanto aquelas que recebem com grande intensidade a luz solar e também aquelas que não recebem, que é o caso das ombrófitas. Bom, do ponto de vista morfológico da folha, predominam-se latifoliadas, de folhas largas e que são predominantemente de áreas úmidas, bem como as perennifólias ou perennifoliadas, ou seja, as folhas que duram o ano inteiro e estão sempre verde. No que diz respeito ao estrato, predomina-se o estrato arbóreo. Lembrando que nessas florestas você tem uma grande biodiversidade. E aqui vale salientar que as florestas tropicais têm uma maior biodiversidade que as florestas equatoriais. Aqui, pessoal, trouxe alguns exemplos de florestas tanto tropicais quanto equatoriais. Aqui no nosso território nós temos a floresta amazônica, nós temos a Amazônia, que se configura em todas essas características que nós listamos aqui. Então é uma floresta equatorial. Também no nosso território nós temos a Mata Atlântica, como foi bem lembrado aqui, que é uma floresta tropical. Então uma floresta ombrófila, uma floresta hidrófila, se encaixando nesses parâmetros que nós listamos aqui. E também agora, saindo um pouco do nosso território, indo para o continente africano, nós temos a floresta congolesa africana, que fica localizada na República Democrática do Congo. Bom, se você prestou FUVEST ano passado e está prestando esse ano, uma leitura obrigatória, que continua sendo essencial, é o Mayombe do Pepetela. E a floresta onde passa-se ali a maior parte da história do livro é justamente essa floresta equatorial congolesa. Então esses são alguns exemplos, bem como algumas características das florestas tropicais e equatoriais que se encontram na zona intertropical do globo. Uma segunda vegetação de suma importância são as savanas. Bom, gente, do ponto de vista térmico também são vegetações megatérmicas, predominantemente de clima tropicais. Bom, aqui você vai ter as xerófilas, ou também chamadas de xerófitas, e aqui uma adaptação vai principalmente pelas raízes profundas. Nós vimos na aula passada que essa adaptação, essa característica é justamente para ambientes onde você tem uma alta temperatura ou uma baixa disponibilidade d'água. Como na savana você tem altas temperaturas e a depender da região você tem uma disponibilidade de água muito baixa, você vai ter raízes profundas justamente para os vegetais eles alcançarem o lençol freático e utilizar essa água para o funcionamento de atividades essenciais ali à planta. Então predominam-se as xerófitas. Você vai ter quanto à folhagem caducifólias, como nós vimos na aula passada, podendo ser chamadas de também caducas ou também de decíduas, ou seja, folhas que não duram o ano inteiro. Já no que diz respeito ao estrato, vai predominar o estrato
herbáceo, ou seja, gramíneas, folhas de baixo porte, mas você também tem o estrato arbustivo e também o estrato arbóreo. E um exemplo, aqui no caso, é a savana africana, que tem todas essas características que nós listamos. Agora eu vou deixar um tempo para você tirar um print e fazer algumas anotações. Bom, pessoal, então finalizando a nossa aula de hoje, falamos a respeito das vegetações na zona intertropical e é assim que a gente vai tratar a respeito das vegetações. Nas próximas aulas falaremos a respeito das vegetações das zonas temperadas, bem como das glaciais. Então, se você gostou, curta, compartilha, comente com seus amigos, deixe sugestões aqui pra gente e não se esqueça que na descrição do vídeo nós temos o link do nosso Instagram, em que a gente faz uma série de postagens relacionadas ao estudo. Um forte abraço!